Pensar a verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala, é o nosso projeto de vida. Para isso, temos uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. Do contrário, não chegaremos à execução dessa pauta. Em nosso caso, temos um outro projeto essencial: sermos a cada dia mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. Eu sou Sebastião Camargo e estou aqui para falar com vocês. Recebemos o convite desta amorável casa pela oportunidade que era para ser o nosso paizinho espiritual hoje, Adão Nonato. Não teremos a desenvoltura, a profundidade, a maestria que ele tem do Evangelho do Cristo, mas nos esforçaremos ao máximo para atender às necessidades, até porque é um tema que eu necessito. Aflições. Então, bem-aventurados aflitos. É um dos mais longos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse tema sempre me chamou a atenção. Então, a nossa gratidão a você que está interagindo conosco nessa live. E a proposta que foi dada para nós outros, a tarefa, porque nós recebemos o nosso convite desta amorável casa, do nosso irmão Wagner, e para falarmos, então, do capítulo 83 dessa obra, que é Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, para falar das aflições. E depois vamos trocando ideias, quem sabe em outras oportunidades poderemos aprofundar. Então, é uma honra estar com vocês do Centro Espírita Antônio de Oliveira, da Zona Norte de São Paulo, nesse belíssimo instante divino, nessa quarta-feira, às 20 horas da noite, ou um pouco mais tarde, que estamos dialogando contigo. Então vamos lá, vamos fazer uma breve leitura da pauta e depois vamos trocar ideias para ver o que nos traz essa leitura que vai falar das aflições. Então, capítulo 83, aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes da aflição do Cristo. Alegrai-vos do fato de participardes da aflição do Cristo. Quem disse foi Pedro, a sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 13. E começa o orientador espiritual a ditar a mensagem para Francisco Cândido Xavier. É inegável que, em vosso aprendizado terrestre, atravessais ou atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças fenecem distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecem, uns pela indiferença, outros porque preferiram a ingratidão no quadro dos interesses fugidios do plano material.
Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietações e a amargura, a inquietação e a amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então, queridos amigos, o que tiramos dessa sublime lição? Vimos que deveríamos estar felizes, porque o que Pedro narra, que deveríamos estar alegres por fazermos parte das aflições do Cristo. Porque bem-aventurado os aflitos, porque eles serão consolados. Mas vocês perceberam, numa altura da lição, que quem afligia ontem, inclusive o próprio Cristo, éramos nós. Então, bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque hoje somos os afligidos pela calúnia, pelo desamor, pela maldade, talvez, pelos desmandos. Mas ontem éramos os algozes. Por isso que devemos estar felizes hoje de sermos afligidos, porque nós estamos passando pela pauta do amor incondicional e equânime. De modo que, se ontem fomos causas aflitivas do próprio Cristo de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia, quiçá um de nós o causamos sofrimentos outrora. Hoje, representantes e colaboradores dele, porque no item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, obreiros do Senhor ou trabalhadores do Senhor, está muito claro: irmãos, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços para que a obra não seja prejudicada. Deixemos de lado as nossas discórdias, os nossos melindres. E quando o Senhor retornar, encontrará a obra concluída, ou pelo menos mais avançada. E nos disser, por sua vez: vinde a mim, todos vós que fostes bons servidores, que calastes vosso ciúme e vossas discórdias, para que a vinha não fosse prejudicada. Então, esse tema, bem-aventurado os aflitos, como nós vamos colocar em cada pauta agora. Então, é inegável que em vosso aprendizado terrestre, atravessareis dias de inverno ríspido. Então, dificuldades, tormentos, aflições, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo daqueles dias que estávamos em harmonia, que exercitamos as virtudes. Nas colheitas dos dias de equilíbrio
e abundância. Por isso que neste instante lembro de Jesus outra vez. Quando alguém vos ferir uma face, oferece a outra. Antes eu pensava que era o meu rosto. Depois descobri com o Dr. José Raul Teixeira que uma face é o orgulho. Se alguém me ferir no orgulho, eu ofereço a outra face do orgulho, que é a humildade. E descobri ainda com Emmanuel, com o mesmo autor da obra Caminho, Verdade e Vida, só que no Evangelho segundo o Espiritismo, na única lição ditada por ele, o egoísmo. Que o egoísmo é filho do orgulho. Então não existe duas chagas na humanidade, o orgulho e o egoísmo, existe somente o orgulho. E o alicerce essencial de todas as virtudes, segundo Confúcio, que estivera nesse planeta 500 anos antes de Jesus, como um dos seus emissários, já dissera: a humildade é o alicerce essencial de todas as virtudes. Se trabalharmos a humildade, transformaremos o orgulho. Mas se agora ele já gestou o filho o egoísmo, se trabalharmos o altruísmo, que é a outra face, transformaremos o egoísmo. Então não precisamos brigar com o orgulho, ir para a guerra com o egoísmo. Basta desenvolvermos a humildade e o altruísmo. As duas estruturas, egoísmo e orgulho, se transformam para o campo virtuoso. Então, bem-aventurados aflitos, se a vida não nos ofertar os desafios, porque Joana de Ângeles fala que todas as situações externas acontecem para auferirmos o nosso tesouro interno. Se alguém nos calunia e devolvemos olho por olho, dente por dente, não estamos pior do que o caluniador. Ou melhor, não estamos melhor do que o caluniador. Estamos um pouquinho pior nós que nos afirmamos espíritos conscientes e estudiosos da doutrina dos espíritos, e para alguns a doutrina espírita. De modo que, se acontece alguém fora me desejando o mal e eu devolvo na mesma moeda, sou um pouquinho pior do que ele que desconhece o que eu conheço. A quem mais foi dado conhecimento, mais lhe será cobrado. Então, com a mesma medida que eu medir, com mais severidade eu serei medido. De modo que, diante das situações menos felizes, a primeira coisa que eu vou fazer é recolher no templo do Deus em mim. Vós sois o templo de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Se o templo está e o reino também está dentro, Deus e o Cristo também estão, segundo Miramês. Então, diante da situação, o mínimo que eu devo perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? O mínimo, me apresentar para o trabalho. Ou melhor dizendo, o mínimo que eu devo perguntar: o que o Senhor quer me ensinar nessa situação aflitiva? Nessas aflições caluniadoras, nesse tormento odiento que está vindo na minha direção, neste mal que alguém está me desejando. Assim, se silenciarmos e irmos ao encontro usando a oração para mergulharmos em nossa consciência e encontrar esse oásis cujo evangelho é uma fonte de força, vitalidade e vida. Forças são leis, são as virtudes que construímos para sairmos da situação. Vitalidade é a matéria-prima, ou a própria vida em profusão. Então, o Evangelho é força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida. E se o Cristo é o Evangelho vivo personificado,
É desse evangelho que eu construí em mim que estou falando. Qual Cristo que habita em mim? O que eu construí. A cada pensamento nobremente arquitetado, a cada sentimento harmoniosamente edificado, a cada palavra divinamente proferida ou mentalizada, a cada atitude coerente com as diretrizes da lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Assim, contemplareis o mundo. Comece a imaginar, nós contemplamos o mundo, vírgula, na desilusão de amigos muito amados. Nós estamos vendo o mundo e olhando a desilusão de amigos muito amados. E além deles, como templo em ruínas, esses amigos muito amados, agora como templo em ruínas, de equilíbrio, ou melhor, como templo em ruínas, sob os embates de tormento cruel. Então estamos contemplando o mundo, vendo amigos numa situação de desilusão, desses amigos muito amados. Ao mesmo tempo, templo em ruínas e embates de tormento cruel. Tudo isso eu estou contemplando fora. Agora sigamos para aferir o que está acontecendo por dentro. As esperanças fenecem distantes. Tudo está distante de mim ainda. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Ainda estou observando. Os afeiçoados desaparecem. Está chegando. Uns pela indiferença, outros porque preferiram a ingratidão ao quadro dos interesses fugidios do plano material. Tudo isso ainda parece distante. Eu estou observando, mas está chegando próximo. Agora, quando surgir um dia assim em vossos horizontes, agora chegou ou está chegando a nós, compelindo-vos ou compelindo-nos a inquietações, a amargura, certo não vos será proibido chorar. Às vezes choramos. Inicialmente por desespero, por ignorância, por medo, por temor, por pavor. Entretanto, devemos pensar também, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus, que está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. E agora nós vamos convocá-lo por meio da oração, porque é hora de ação. É hora de visualizarmos a ação, de medir a ação, meditação, de reprogramar a ação, de sublimar a ação. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Então, se não é inacessível, é acessível. Então, eu posso acessar e dialogar com esse Cristo de Deus que habita em mim. Julgais, porventura, não recebo, ó Salvador, ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? E conosco seria diferente, já que somos seus colaboradores? Esse é o nosso pagamento essencial. Se a princípio não recebermos essa resistência, porque pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Assim afirmou Bezerra de Menezes. Então, julgais porventura não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos, de conhecer-nos,
o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Então, antes de conhecermos essas situações, ele já nos conhecia nas mesmas situações, como algozes gerando aflições a outrem. E ele sofria com essas ingratidões e agressões por amor a nós. E agora, por nossa vez, já que queremos nos tornar um com ele, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pacificadores, os humildes. Não olvidemos, não esquecemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia do Cristo de Deus e prosseguir avante com a sua serenidade, com a nossa serenidade de consciência e com o nosso bom ânimo. Assim, queridos amigos, esta mensagem, iniciando com Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 13. E continuando com Emmanuel, no capítulo 83, da obra Caminho, Verdade e Vida, falando das aflições. Então não se atormente quando alguém quiser te apavorar, te caluniar, lhe desejar o mal e até odiar você. Eu, particularmente, não tenho inimigos. Se alguém me tem como inimigo, é outra coisa. O ideal é não nos ofender, para não ser preciso perdoar. Então, diante das aflições, dos vestibulares, dos tormentos, principalmente por essas aflições que muitos estão passando agora, não eu, espero que nem você, porque eu já tenho essa noção do Cristo, a noção desse oásis do Evangelho em mim. Não me condeno por nada de equivocado que fiz, mas a cada dia me felicito por todo o bem que procuro fazer. Sei que a imunidade ser-nos-á concedida mediante um trabalho consciente à luz do dever fielmente cumprido. Uma alimentação adequada, e alimento não é só o que se come, é o que se lê, é o que se ouve, o que se vê, os ambientes que frequentamos, com quem conversamos, tudo que entra em nosso psiquismo contribui para que exercitemos na plenitude de nossa consciência a gratidão pela vida, a esperança de melhoras, a alegria de viver essa vida. Então, a alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras, ou gratidão pela oportunidade de viver uma nova experiência. Há de sermos considerados os aflitos, permitindo que o afligidor ou o algoz exercite a sua pauta e nós a outra face. Diante da aflição, devolveremos compaixão, piedade, gratidão pela oportunidade, alegria por estar aptos a passar por este vestibular e a esperança de sair vitorioso sobre mim mesmo, não sobre os outros. Como disse no Jesus, eu venci o mundo, enquanto muitos querem vencer no mundo. Sejamos nós, os discípulos de Jesus, do nosso mestre, modelo e guia, a desejar sinceramente compreender o seu Evangelho e lucidamente vivenciarmos as suas lições, para nos tornarmos seres que pensam nesta verdade, procura sentir para discernir, compreender o que estamos pensando, falar para semear o que foi pensado e sentido e viver cultivando estas sublimes virtudes.
Há 3 concepções que precisamos considerar no espírito, no ser imortal que somos: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia, por ser o Evangelho, a lei que governa o cosmos, o amor tem o poder de nos arrebatar. A ciência, a função de nos esclarecer. E a virtude, a função de nos educar. Abraços de luz, paz e muito amor a todos. Foi muito bom estar com vocês. Espero merecer outras oportunidades. E se quiser nos ajudar, entre em nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Se quiser estudar conosco, lá em nossa loja virtual está o nosso livro Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo. Um estudo de mais de 1.700 obras sintetizadas num só volume, para compreendermos a nossa origem, natureza e destinação, ter uma noção de Deus, do Cristo, das leis, da nossa própria realidade. Lá também tem os links para o nosso canal no YouTube. Se você se inscrever, nos sentiremos honrados. youtube.com/c_D O maiúsculo, D maiúsculo, o despertar da consciência com C maiúsculo. Você vai para o nosso canal ou através do site. Se inscreva, nos ajude a propagar essa mensagem, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, convide alguém para se inscrever, visite o nosso Facebook, lá também tem o link, o nosso Instagram. Agora não se cadastre, não se inscreva no Sebastião Camargo, porque ele está sendo desativado. Tem 3.000 inscritos lá e poderia vir para cá. E nem no Sebastião Camargo como Facebook. Não existem. Devemos valorizar a mensagem. E todas as redes sociais foram criadas para espalhar a mensagem. O Instagram não é Sebastião Camargo. Você vai ver lá Instituto Despertar. E o Facebook, Instituto Despertar da Consciência. E o canal também com o nome de Despertar. Então não fique focado no mensageiro, mas na mensagem. A nossa gratidão profunda a você, internauta, a você, colaborador dessa amorosa casa espírita, desse centro espírita, Antônio de Oliveira. Um grande abraço, paz, luz e muito amor a todos. Até breve.